O Balotelli não mudou muita coisa. Por quê? Corinthians faz uma proposta verbal ao Balota. Balotelli gosta da proposta, gosta bastante. Ele e os seus representantes, e pede, né, que a proposta seja formulada no papel. O Corinthians coloque tudo no papel, aquilo que deseja em relação ao Balotelli. O Balotelli faz uma pressão, o Balotelli queria para hoje. A informação do Hernan é que hoje a situação do Balotelli ia resolver por um sim e por um não. Ou por um sim ou por um não. Que o Corinthians enviaria o documento e que a informação que eu tenho é que o Balotelli estava esperando para hoje esse documento, né, para o Corinthians analisar. O problema é que eu avisei o que aconteceria, né? A gente tem do lado de cá, na diretoria do Corinthians no comando, Augusto Melo, que além de ser confuso, e que além de ser indeciso, e que além de ser um presidente que não tem convicção de nada, e que ouve, né, muito as redes sociais, a gente tem, né, desse lado o Augusto Melo sendo tudo isso, e além disso, um presidente que já é tudo isso e ainda pressionado. Só que não é uma pressão, e agora eu vou trazer uns detalhezinhos mais novos, não é uma pressão tipo, ó, não contrata ou contrata. Aí deixou o Augusto louco, porque a pressão é para contratar e a pressão é para não contratar. Então, assim, deixou o Augusto mais doido ainda, né? Agora, o Augusto ficou mais louco ainda, porque a pressão é para contratar e para não contratar. Primeiro, para contratar, a pressão vem da base do Corinthians, e também da pressa dos agentes intermediários e intermediadores do caso, né, do lado do Balotelli. O Balotelli tá afim de acertar com o Corinthians. Eu não vou também aqui cravar que a novela vai terminar com a contratação, ou se não terminar com a contratação, eu também não vou cravar que foi o Augusto que recuou. Só se acontecer, eu cravo isso. Por quê? Eu vou levantar aqui uma tese para vocês. Porque existe a possibilidade do Balotelli recusar, ficando, por exemplo, nervoso. Eu sei que ele está impaciente já, nervoso com a demora para enviar a proposta. E aí a segunda parte que seria pior para mim, que seria talvez o único motivo, né, da recusa do Balotelli. Aquilo que foi conversado verbalmente por mais de um mês não ter sido colocado fielmente no papel, entendeu? Porque se tem uma das coisas que mais desanimam, né, a gente como ser humano e qualquer um numa negociação, é quando a pessoa ela fala uma coisa e na hora faz outra ou escreve outra. Então, assim, o Balotelli e os seus representantes gostaram do que foi apresentado verbalmente pelo Corinthians a eles. Só que eu pergunto para vocês, dá para garantir que tudo que eles falaram nas reuniões de forma verbal vai ser colocado no papel realmente, na íntegra, né, fielmente, ou vai haver alguma mudança? Hein? Essa é a verdade. Então a proposta é de 1,5 milhão por mês, uma proposta de um salário de 1,5 milhão com luvas diluídas e luvas talvez à vista. Aí vai depender o valor que vai fechar essas luvas. Ele começou pedindo 18 milhões, as luvas pararam em 13, e o Corinthians fez até uma promessa de pagamento à vista ou em 2 vezes. Agora, o agente, o diretor da base deu uma entrevista, né, o Claudinei, e falou que existe a chance das luvas serem diluídas. Então, assim, resumindo, a gente vai gastar aí 2 milhões e pouco com o Balotelli por mês, num contrato de 2 anos, se assim ele aceitar. Agora, existe um motivo que ainda fez o Corinthians não enviar a proposta: a falta de autoridade que o presidente Augusto Melo tem. Eu não sei se o Augusto Melo perdeu a autoridade com seus pares, né, perdeu a confiança que ele estava no início, que tudo ia dar certo, por conta de tamanha lambanças que ele fez e também por causa dos escândalos que estouraram,
se ele perdeu um pouco de autoridade em relação a isso. Por que eu estou falando isso? Porque já dava já para ele, né, tomar suas próprias decisões e parar de ser pressionado. Existe a base pressionando para fechar, porque o Claudinei é o intermediador, né, do negócio. O Bruno Andrade, não eu, o Bruno Andrade citou que tem um pai de um jogador da base que é o intermediador, pode ganhar aí, né, talvez a comissão, enfim, porque intermediar algo não é crime, tá, gente? A gente tem que começar a entender isso também. E o Claudinei, esse sim, não ganharia nada, mas negociou os valores pelo contato que tinha, isso segundo o Bruno Andrade. Agora, eles querem, a base quer a assinatura do contrato, quer que o Corinthians envie a proposta, tá, pro Balotelli. O Balotelli quer a proposta. Então, se a proposta chegar no Balotelli e for aquilo que foi conversado, a chance de fechar é muito grande. Agora, se essa proposta não fechar, o Balotelli vai mandar o Corinthians andar. E aí talvez o Mário Balotelli pode desistir do Corinthians, não porque ele queria desistir, mas porque foi obrigado a desistir. Eu não sei se o Augusto vai esperar o cara desistir, né? Enfim, para lavar as mãos, né? Tipo, ó, não vou agradar nem esse lado, nem esse. Porque o outro lado é forte, cara. Tem aliados dele, tem um departamento de futebol, tem um Fabinho Soldado, tem o departamento jurídico, tem o novo CEO que está chegando, entendeu? Fred Luz, né? Que deve começar a trabalhar. Tem o departamento financeiro, jurídico, enfim. O outro lado é forte também. Tem o conselho deliberativo. Então você tem um lado que não quer e você tem um lado que quer. Então, como o Augusto ele fez, né, coligações com todo mundo, então meio que ele, né, tem dificuldade para falar não para esse, para aquele. Então tá arriscado ele ficar enrolando, empurrar com a barriga aí. Ah, calma aí, estamos mandando. Aí não manda, os caras se injuriam, né? Os caras se injuriam e encerram aí as negociações, tá? Porque há uma impaciência já do staff do Balotelli, tá? Há uma impaciência do staff do Balotelli em relação a isso, tá bom? Agora é a gente, né, aguardar para ver se ele vai aceitar, se o Augusto vai enviar essa proposta, tá? Ou não, né, para Balotelli e seus representantes. Até agora, nada, né? Até agora, nada. Não foi enviada a proposta ainda. A gente precisa, né, aguardar. Estou falando aqui na noite de sexta-feira. Até agora, o Corinthians não enviou a proposta. Pode enviar a qualquer momento e o Balotelli, né, enfim, aceitar a proposta. Mas por enquanto, gente, por enquanto, nós temos um presidente indeciso. Voltamos naquilo que a gente tem falado nos últimos dias, um presidente indeciso e pressionado, enfim, que pode, né, que tem aí a caneta na mão, somente ele para decidir ou não sobre o nosso querido Balotelli. Beleza, gente? Essa informação tá sobre o Balotelli. A questão é, né, o GE falou que o patrocinador vai pagar. Enfim, isso é uma outra história. O pagamento é uma outra história. A questão decisiva para Balotelli, gente, é se Augusto Melo vai ter coragem ou não de enviar a proposta no papel. Entendeu? Não se apeguem como vai pagar. Pagar eles vão dar um jeito. Não se apeguem como vai pagar. A questão é, não adianta ficar falando que o Balotelli vai ser pago com isso ou com aquilo, porque a gente não sabe se o presidente vai ter coragem de enviar a proposta. Entendeu? Então essa é a verdade, tá?